Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 30, capítulo 218. Depois disso, o grupo voltou a descansar. Na manhã seguinte, todos estavam prontos. Como tudo levou apenas cerca de 60 anos, não havia necessidade de preparar as panelas de ouro. É claro que os materiais dourados eram definitivamente necessários. Embora Yuki não precisasse deles, ele poderia usá-los para forjar utensílios de cozinha para outros. Então, Yuki pediu aos 5 de 10 conchas que enviassem pessoas para ajudá-lo a coletar esses materiais dourados. Quanto à recompensa, obviamente era para lhes dar um pouco de another tipo de AR. Diante disso, os 5 de 10 conchas escolheram o AR. Eles já tinham comido another antes e até ajudado a prepará-lo, então não estavam particularmente entusiasmados. Em contraste, embora houvesse muitos exemplares menores de AR plantados ali, o sabor deles não se comparava ao que Yuki havia provado. O de Yuki era autêntico. Com essa troca de palavras, os 10 conchas 5 ficaram muito atentos. Se antes eles estavam atentos por causa de Don Slime, agora era puramente por gratidão a Yuki. Afinal, com uma recompensa dessas, como poderiam resistir? Após acertarem os detalhes, o grupo se reuniu na entrada do mundo das almas. Desta vez, eles não iriam sozinhos, Don Slime planejava acompanhá-los. Embora ainda estivesse no corpo de Ishiryu, Don Slime era diferente dos outros demônios da fome. Ele possuía inúmeros clones, então enviou um para se juntar a Yuki. Quanto ao motivo de Don Slime estar entrando com eles, era muito simples. Para garantir a segurança de todos, ou melhor, para garantir que não fossem incomodados. Assim que começassem a cozinhar outra coisa, os espíritos alimentares inevitavelmente seriam atraídos por eles. Durante esse período crítico, todos precisariam se concentrar inteiramente no processo de cozimento. A aparição dessas criaturas certamente causaria problemas. Por isso, Don Slime estava vindo junto, para manter os espíritos alimentares afastados. Com ele presente, eles não ousariam se aproximar e só poderiam observar à distância. Após todos entrarem no mundo das almas, encontrarão-se novamente com o Grande Rei Ema. Ao ver o grupo chegar mais uma vez, o Grande Rei Ema ficou sem palavras. Era a primeira vez que via alguém entrar e sair do mundo das almas com tanta frequência. Yuki estava entrando pela terceira vez. Mas como Don Slime já o havia instruído previamente, ele não se deu ao trabalho de fazer muitas perguntas. De qualquer forma, aquele grupo estava ali para mais uma vez. Após saudar o Grande Rei Ema, o grupo, sob a liderança de Don Slime, dirigiu-se rapidamente à cozinha para preparar another prato. Ao redor da cozinha havia inúmeros espíritos alimentares, cada um segurando diversos ingredientes. Esses ingredientes haviam parado ali depois de serem devorados pelo Rei Baleia-Lua. A boca da criatura servia como um portal para o mundo das almas. Qualquer coisa que fosse capturada por ela não tinha praticamente nenhuma chance de escapar, nem mesmo outra, apesar de sua velocidade de movimento acima da luz. Parte dos ingredientes engolidos pela lua do Rei Baleia entraria no mundo das almas e parte seria digerida. Assim, os espíritos alimentares daqui também poderiam obter alguns ingredientes. Mas eles não podiam cozinhar esses ingredientes sozinhos, só podiam pedir ajuda a outros. Sempre que alguém vinha aqui para cozinhar outra coisa, essa pessoa se oferecia para ajudar. O grupo rapidamente se dirigiu à cozinha. Esta cozinha deveria ser feita de material dourado, não é? Yuki disse, olhando para a cozinha à sua frente. Exatamente. Somente o material dourado pode sobreviver aos estragos do tempo. Qualquer outra coisa teria se desintegrado em pó há eras. Don Slime explicou. Num reino como o mundo das almas, materiais comuns simplesmente não existiam à erosão temporal. Construir esta cozinha fora uma tarefa gigantesca. O tempo fluía de maneira completamente diferente aqui do que no mundo exterior, e foram os Nitro Vermelho que a construíram. O Nitro Vermelho tinha uma vida útil praticamente limitada, então eles podiam se dar ao luxo de trabalhar com o material dourado para um projeto como esse. Embora o material dourado resistisse aos efeitos do tempo, ele tinha uma grande desvantagem. Era ridiculamente difícil de trabalhar. Na história original, quando a Mel da segunda geração forjou a faca dourada, ela descobriu que mesmo com pó estelar de mel, uma única lâmina levaria mais de um ano para ser concluída. Por fim, os 10 conchas 5 entraram em cena para ajudar, usando uma cozinha móvel para criar uma dimensão paralela semelhante ao mundo das almas, permitindo que todos terminassem os utensílios de cozinha em uma fração do tempo. Os outros adultos se reuniram. Enquanto todos conversavam, uma dúzia de anoters adultos se reuniu na cozinha. Graças à chegada de Yuki, esses ingredientes também apareceram em sua porta. Don Slime, assim como na história original, queria dar uma mordida, mas não conseguia nem chegar perto. Afinal, eles se moviam à velocidade da luz. Claro, não é tão fácil para mim conseguir uma mordida. Bem, vou deixar isso com vocês. Vou ficar de guarda. Vocês podem se concentrar em cozinhar another. Don Slime só esperava ter sorte. Até as criaturas mais cautelosas tinham momentos de fraqueza. Com uma dúzia de anoters adultos por perto, talvez um deles cometesse um deslize. Claro, o sabor de another cru não era dos melhores, mas para Don Slime, qualquer mordida valeria a pena. Especialmente aqui, no mundo das almas. Ele estava em um estado de alma, e aqui, uma alma podia saborear coisas deliciosas. Com isso, Don Slime ficou de guarda do lado de fora da cozinha. Essa situação era completamente diferente da história original. Naquela época, Don Slime havia abordado Ishiryu sobre a ressurreição, mas Ishiryu recusou categoricamente. Ele acreditava que a morte era definitiva. Uma vez que você se vai, você se foi para sempre. A recusa de Ishiryu teve duas origens: seu respeito pela ordem natural e uma razão mais pessoal. Ele sabia que retornar significaria um confronto inevitável com a Cássia.
Não importava o quão baixo seu mestre tivesse caído, a Cassia ainda era seu professor. Após morrer, Shiryu jamais cogitou a possibilidade de retornar à vida. Na situação atual, Shiryu não precisava se envolver. Yuki o havia trazido de volta, mas não tinha intenção de forçá-lo a enfrentar a Cassia. Afinal, o homem ainda era seu mestre. Havia muitos outros capazes de lidar com a Cassia Midora, por exemplo, o enfrentará diretamente na história original. Agora, Jiro também havia sido aprimorado por Yuki, com sua fraqueza crítica completamente eliminada. Em seu estado atual, Jiro poderia enfrentar a Cassia sem medo. Ele nem precisaria da esfera da vida como antes. E então havia o próprio Yuki. Seu poder havia crescido exponencialmente. Uma vez que ele consumisse Another, sua força total rivalizaria com a dos 8 reis. Claro, os 8 reis eram basicamente bucha de canhão glorificada no final do jogo, mas esse não era o objetivo final de Yuki. Alcançar o nível dos 8 reis apenas tornaria o mundo gourmet muito mais seguro para ele. Pessoal, vamos começar a cozinhar outra. Já faz um tempo que estamos no mundo das almas, então não precisamos mais nos preocupar com seus efeitos. Diferentemente da história original, onde o grupo começou a cozinhar Another prato assim que chegou, eles permaneceram ali por 65 anos. Na primeira vez que entraram, não estavam preparados para o que o mundo das almas lhes reservaria, os problemas eram inevitáveis. Na história original, após 65 anos todos, incluindo Komatsu, estavam mentalmente exaustos. Apenas a pura obsessão de Komatsu o manteve firme quando sua mente estava à beira do colapso. E naquela época, o demônio do apetite de Komatsu o estava auxiliando, então ele tinha uma vantagem que os outros não tinham. Mas agora, isso era impossível. Afinal, o menor tempo que alguém havia passado aqui era de várias centenas de anos. A abordagem proativa da Another poupou-lhes 10.000 anos de coleta do ingrediente, então eles foram direto para a etapa de cozimento. Embora Yuki pudesse cozinhar sozinho, ele ainda permitia que todos os outros participassem. Cozinhar um ingrediente como Another era uma das maiores aspirações de um chefe. Como Yuki poderia monopolizar todos esses ingredientes? Mas com uma dúzia de peixes adultos ali, ele não pretendia deixar nenhum escapar. Melhor lidar com todos de uma vez. Além disso, esses peixes praticamente se entregaram a ele. Dado o funcionamento do mundo torico, se ele não os cozinhasse, eles sofreriam as consequências. Era assim que esse mundo funcionava. A maior honra para qualquer ingrediente era ser consumido. Assim que a cozinha começou, as coisas avançaram rapidamente sob a direção de Yuki. Claro, Komatsu e os outros tinham entrado como um grande grupo na história original, mas Yuki tinha certeza de que o progresso deles não tinha sido mais rápido. O motivo era simples, o único que conseguia ouvir a voz do ingrediente era Komatsu. Ele era responsável pela cozinha e também tinha que dar ordens aos outros, enquanto os demais eram todos chefes habilidosos. Eles precisavam que Komatsu os comandasse, então a eficiência certamente seria um pouco menor. Yuki era diferente. Embora também comandasse a todos, as pessoas ali eram chefes extremamente fortes, muito mais fortes do que suas contrapartes na história original. Yuki só precisava dar algumas instruções e eles sabiam exatamente o que fazer em seguida, sem necessidade de microgerenciamento. Como resultado, o preparo foi muito rápido. No 61º ano, os 12 peixes estavam quase prontos. O maior problema em cozinhar outra receita era a espera. Não era que você pudesse passar para a próxima etapa assim que terminasse uma. Esse longo tempo de espera era a chave, e também a parte mais torturante. Está quase pronto. Todos preparem-se. Assim que os ingredientes aqui estiverem prontos, partiremos imediatamente do mundo das almas. Yuki disse. Ele sabia exatamente o que aconteceria assim que o cozimento terminasse. O sabor incrível de Another inundaria todo o mundo das almas. Quando isso acontecesse, o portal entre o mundo das almas e a realidade se quebraria. Sem consumir os outros ingredientes, eles não poderiam acessar o canal secundário. Portanto, não seria fácil deixar o mundo das almas. Após a fala de Yuki, todos se prepararam. Capítulo 219. Em breve, um grande número de outros fantasmas apareceu na dúzia de peixes. Esses fantasmas começaram a se espalhar descontroladamente. Essa era a delícia de Another, e essa delícia agia diretamente na alma. A delícia continuava a se espalhar e não havia como pará-la. O grupo, que estava preparado há muito tempo, também correu rapidamente para a saída. Porque eles haviam sido preparados desde o início. Quando chegaram, a delícia de Another não havia se espalhado a ponto de comprometer a saída. Incontáveis espíritos gastronômicos, dominados por esse sabor incrível, começaram a desaparecer deste mundo. Ao mesmo tempo, as pessoas do grelhado azul no sexto continente sentiram o mesmo efeito, todas arrebatadas por esse sabor avassalador. Afinal, a passagem estava bem aqui, então parte da delícia claramente se espalhou. Do lado dos 10 conchas 5, como Don Slime estava pessoalmente liderando a equipe desta vez, eles não precisaram ajudar. Bastava aguardar as notícias. Essa delícia se espalhou imediatamente para a área onde estavam os 5 de 10 conchas. Este sabor incrível, será que é outro? E estas memórias? Várias pessoas ficaram em silêncio. Nesse momento, suas memórias retornavam constantemente. Elas se lembravam de seus eus passados. Depois de viver por tanto tempo, processar essas memórias que retornavam não era fácil. Entendo. Então é por isso que voltei? Nesse instante, Azarud olhou para as próprias mãos. Lembrou-se da promessa que fizera à sua amada. Lembrou-se do motivo de seu retorno. Ao olhar para as mãos, seus olhos foram gradualmente cobertos por uma névoa, e 2 lágrimas escorreram por seus lábios. O mundo das almas é realmente assustador. Me fez esquecer tanta coisa. Outro velho suspirou.
Então ele tirou a máscara do rosto. Usava-a em parte por causa das regras daqui, e em parte porque nem sequer sabiam quem eram. Viver constantemente atrás da máscara de outra pessoa criaria problemas, mas agora tinham se reencontrado. Mesmo estando ainda em corpos emprestados, já não havia necessidade de se esconder. Azarud, você está chorando. Os outros olharam para Azarud e perceberam que ele estava chorando muito. Ficou claro que suas lembranças definitivamente não eram simples. Tenho algo para resolver. Vou embora primeiro. Azarud não respondeu às perguntas deles, mas optou por partir imediatamente. Ele estava indo para a Igreja da Neve para encontrar a pessoa que o esperava lá. No grelhado azul, como havia muita gente reunida, era evidente que diferentes forças haviam surgido. A Igreja da Neve era uma delas. Naquela época, ele e sua amada haviam combinado de se encontrar na Igreja da Neve. Ele jurou que definitivamente voltaria. Depois de retornar, ele se casaria com sua amada na Igreja da Neve. Mas como ele havia esquecido quem era depois de voltar do mundo das almas, não foi procurá-la. Quanto à sua amada, ela também havia entrado no mundo das almas depois de morrer, mas havia se perdido. Ela nem sequer teve a chance de voltar antes de ser consumida pelo cansaço e entrar em outra camada do mundo da morte. Ao chegar à Igreja da Neve, Azarud avistou a figura ajoelhada diante dela. A própria Igreja da Neve era uma igreja muito pequena, e Azarud fora o principal responsável por ela naquela época. Após sua morte, a Igreja da Neve entrou em decadência gradualmente. No fim, apenas sua amada restou para guardar a Igreja da Neve. Ao ver o esqueleto de sua amada ainda ajoelhado na Igreja da Neve, em posição de oração, Azarud irrompeu em lágrimas. Por outro lado, depois que o grupo deixou o mundo das almas, o portal do mundo das almas logo se destruiu. A conexão entre o mundo das almas e o mundo exterior foi temporariamente cortada. Claro, não era um problema contatar o mundo interior, mas reconstruir um portal não seria fácil. Você voltou tão cedo, mas o que aconteceu com o portal do mundo das almas? Como ele foi destruído dessa forma? Gigi perguntou com certo grau de confusão, olhando para o grupo. Como usamos o método de orientação por ingredientes, a delícia de cozinhar Another alimento se espalhou por todo o mundo das almas. O sabor era tão intenso que quebrou o portal do mundo das almas. E o que disse? Ao ouvir isso, os olhos de Gigi se arregalaram novamente. Ele realmente não esperava que algo assim acontecesse. Estava muito interessado no novo método de preparação. Dom Slime apareceu bem na frente de todos. Afinal, o sucesso da preparação de Another era uma ótima notícia. Mas no segundo seguinte, Dom Slime congelou por um instante. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Ao ver Dom Slime congelar por um instante, Gigi perguntou, um tanto confusa. Há um problema com a grelha azul. A delícia emanada por Another pode fazer com que os espíritos alimentares se lembrem de quem são. Muitos espíritos alimentares optaram por deixar seus corpos originais. Esses corpos foram repossuídos por seus donos originais. Disse Dom Slime. Isso não é um problema, certo? Estabilizar a situação não é difícil. Não vale a pena você ficar atordoado, certo? Gigi disse. Este lugar foi criado exclusivamente por Dom Slime. Nesse lugar, não importava o tamanho da confusão, Dom Slime dava um jeito. Claro que não é por isso. É por causa de Azarud. Ele se lembrou do passado. E não quer mais viver. Ele quer me entregar o corpo antes de morrer, disse Dom Slime. Ao ouvir isso, Gigi ficou muito surpresa. O corpo de Azarud era o mais compatível com as células de Dom Slime, pelo menos, isso era verdade antes de Ishiryu ser eliminado. Antes de Ishiryu aparecer, Azarud era a melhor opção para ser revivido. Mas esse melhor era apenas relativo aos outros no grelhado azul. Para Dom Slime, ainda não era a escolha ideal. Então Dom Slime decidiu esperar para ver o que mais poderia aparecer. Agora que Azarud havia tomado essa decisão, Dom Slime estava entre a cruz e a espada. Afinal, ele ainda estava preso no corpo de Ishiryu, e se libertar não seria fácil. Ao ouvir isso, Yuki se lembrou desse plano. O mundo de Toriko tinha pouquíssimas histórias românticas, o foco era mais na amizade, e alguns laços até transcendiam o que normalmente se considera amizade. Mas a subtrama de Azarud foi realmente cativante. Mesmo que ele não tenha tido muito tempo em tela e seu papel tenha sido relativamente pequeno, o pouco que vimos desse relacionamento foi muito bem feito. E foi justamente por isso que o impacto do amor entre Azarud e seu amado foi tão grande. Esse é um problema sério. O corpo mais adequado para você é o do presidente Ishiryu, mas você não pode usá-lo para ressuscitar agora. Isso só deixa Azarud como opção. Mas você pretende ressuscitar em um momento como este? Gigi perguntou. Em sua opinião, isso era uma questão muito problemática. Dom Slime não era um demônio do apetite do universo vermelho, então as condições para sua ressurreição eram muito rigorosas. Para outros demônios do apetite, o método de ressurreição não era tão exigente. Vocês cuidem de Another primeiro. Vou falar com o Ishiryu. Com isso, Dom Slime desapareceu. Vendo-o assim, Yuki percebeu que ele provavelmente ainda queria voltar à vida. Ele não tinha paciência para todo aquele drama. Se Dom Slime ressuscitaria ou não, não era problema dele. No momento, sua prioridade era comer Another primeiro. Depois de comer Another, ele poderia desbloquear um sentido de paladar completamente novo, o sabor do universo vermelho. Essa habilidade era crucial. Afinal, as papilas gustativas humanas eram fundamentalmente diferentes das de outras criaturas. O que os humanos consideravam delicioso poderia ser completamente desagradável para outros seres. O que outras criaturas consideravam delicioso para os humanos, poderia ser um sabor muito difícil de engolir. No mundo de Toriko, existia o conceito de que tudo era um ingrediente, fossem humanos ou outras criaturas. Neste mundo, ingredientes poderiam significar qualquer coisa. Solo, pedras, planetas inteiros, galáxias, até mesmo o próprio universo. Mas será que você poderia realmente comer essas coisas? Isso dependia de você ter dentes suficientes para isso.
Para pessoas com células gourmet, elas poderiam até mastigar pedras como se fossem chocolate. Mas ninguém comeria pedras. Além daqueles com transtorno de pica, provavelmente nenhuma pessoa normal gostaria disso. Mas uma vez que você desbloqueasse um novo sentido do paladar, até mesmo as pedras se tornariam tão deliciosas quanto chocolate e carne. Você poderia comer absolutamente qualquer coisa. Para ser franco, até as coisas mais repugnantes teriam um sabor incrível. Os ingredientes de nível superior que vieram depois também exigiam esse novo sentido do paladar, desbloqueado ao comer Another. Sem ele, você ainda obteria os benefícios do consumo, mas perderia a oportunidade de experimentar seu verdadeiro sabor. Além de encher o estômago, o objetivo de comer não era saborear uma comida deliciosa? Então, Another foi muito importante. Capítulo 220. Em pouco tempo, o grupo se reuniu, embora fossem apenas alguns. Quanto aos 5 de 10 conchas e os outros, Yuki já os havia recompensado com um pouco de AR, então a presença deles não era necessária. À medida que todos consumiam o Another à sua frente, descobriram que tudo ao seu redor havia se transformado. Isto é, a Terra realmente se transformou na aparência de um ingrediente. Não, é falso, é uma ilusão minha. É porque a Terra se tornou deliciosa que eu tive essa ideia. A vovó Tio ficou um pouco surpresa ao ver o chão sob seus pés se transformar em um bolo gigante. Será este o efeito de desbloquear um novo sentido do paladar? Porque eu tenho paladar para tudo, então vejo tudo como um ingrediente. Sem falar do chão sob meus pés, até mesmo alguns de nós somos assim. Jiro lançou um olhar para as poucas pessoas ao seu redor. A frase bonito o suficiente para comer havia se tornado realidade literal. De acordo com as regras do mundo, nós, humanos, também somos ingredientes, então é normal que isso aconteça. E depois de comer Another, há outra coisa importante, que é a memória. E o que disse? Ao ouvir isso, todos assentiram imediatamente. Na verdade, o que eles ganharam desta vez foi também memória. Uma grande quantidade de memória. Todas essas memórias foram esquecidas por todos. Não, foi incorreto dizer esquecidos. O correto seria dizer que foram ignorados, coisas que eles não conseguiam se lembrar. Essas memórias nunca desapareceram completamente da mente de uma pessoa, elas simplesmente foram enterradas, tornando-se inacessíveis. Mas o efeito de Another poderia recuperar esses fragmentos perdidos, remontando aos primeiros momentos de consciência, até mesmo memórias do útero materno. É preciso dizer, Another foi absolutamente incrível. Enquanto todos consumiam Another de volta ao mundo humano, Don Slime estava conversando com Ishiryu. Isso é bom. Se você pode ser ressuscitado, não é melhor? Após ouvir os pensamentos de Don Slime, Ishiryu não descartou a ideia. Em vez disso, o parabenizou. Ele entendia exatamente o que Don Slime representava e o considerava genuinamente seu amigo mais próximo. Seu vínculo com Don Slime era mais profundo do que com qualquer outra pessoa. O motivo era muito simples. Don Slime estava em seu corpo. Eles eram companheiros constantes, compartilhando cada momento juntos. Nessa situação, seria estranho se o relacionamento deles não fosse bom. Com o tempo, Don Slime até mesmo adquiriu algumas das características de Ishiryu. Você não tem nenhuma relutância? Assim que eu sair do seu corpo, você não poderá usar meu poder. Ao ouvir isso, a expressão de Don Slime escureceu imediatamente. Ele sabia muito bem que Ishiryu se recusava a usar seu poder, nem mesmo quando lutava contra Midora. Praticamente não havia ninguém que pudesse forçar Ishiryu a acessar essa força, então ele quase nunca a utilizava. A verdade era que uma vez que Don Slime partisse, as habilidades de combate de Ishiryu sofreriam um sério impacto, mas Ishiryu não parecia se importar com isso. Sua força natural era mais do que suficiente. As células de Don Slime permaneceriam em seu corpo de qualquer maneira, e ele já havia desenvolvido seu poder a um nível aceitável. Isso era o suficiente para ele. Todos merecem viver, certo? Você lutou por isso por tanto tempo, a ressurreição é o seu sonho. Que direito eu tenho de ficar no seu caminho? Só. Quando você voltar, não se esqueça do seu velho amigo. Ishiryu disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Don Slime ficou em silêncio. Ele sabia que aquelas palavras vinham de um respeito genuíno. Ishiryu falava sério em cada sílaba. Era exatamente por isso que ele gostava de estar com Ishiryu. Ao conversar com ele, não havia necessidade de se preocupar com segundas intenções ou enganos. Ishiryu era alguém que mostrava seu verdadeiro eu a todos, sem fingimento. Eu sei. Depois que eu ressuscitar, irei ao mundo humano para te encontrar. Don Slime assentiu com a cabeça. Depois disso, ele simplesmente desapareceu. Ao mesmo tempo, uma nova ordem foi emitida no grelhado azul, que era acelerar o preparo do menu completo da Acácia. Don Slime chegou a procurar Yuki pessoalmente, pois o menu completo da Acácia ainda não estava totalmente pronto. Na história original, Komatsu e os outros deram uma mãozinha quando chegaram aqui. Então agora, para acelerar o processo de cozimento, eles precisavam encontrar Yuki. Os outros ingredientes já haviam sido providenciados, mas cozinhar God estava se provando um verdadeiro desafio. Cozinhar os restos de God? Posso lidar com isso, mas o que eu ganho com isso? Yuki perguntou. Eu sei disso. Nunca esperei que você ajudasse de graça. Cozinhe God para mim, e quando estiver pronto, este país inteiro será seu. As próximas palavras de Don Slime deixaram todos atonitos. Tudo ali, todo aquele reino, havia sido construído por ele. Ele sempre fora o governante daquele país, mas agora estava oferecendo o trono a Yuki. Me dar o grelhado azul? Esquece. Não tenho interesse em governar um país. Mas tenho muito interesse em privilégios especiais. Yuki respondeu com um sorriso. Ele poderia ajudar, mas não tinha interesse em governar o país. Administrar uma nação era trabalhoso demais.
Tudo que ele queria era ter acesso ao seu poder. Entendo. Então o governante ainda serei eu, mas adicionarei uma posição superior. Eu o ajudarei a administrá-la. Você só precisa desfrutar do poder aqui. Dom Slime não perdeu tempo com palavras. Administrar este país era uma tarefa muito fácil para ele, então concordou. Nesse caso, está fechado. Yuki assentiu com a cabeça. Já que Dom Slime havia feito a oferta, Yuki naturalmente não a recusaria. Ele também estava curioso sobre o processo de preparo do God. Embora a história original mostrasse Komatsu e os outros preparando, ver isso pessoalmente seria completamente diferente de ler no mangá. Logo, Yuki chegou ao local onde Dom Slime estava preparando o menu completo de Acácia e avistou God. No instante em que o viu, pôde ouvir a voz do ingrediente. Embora esse God fosse apenas um resto, era mais do que suficiente para Yuki estudar. Você não é afetado de forma alguma. Você é realmente especial. Se fosse qualquer outra pessoa, no momento em que visse God, o demônio da fome em seu corpo sairia. Dom Slime olhou para Yuki. Se fosse qualquer outra pessoa, como Toriko e os outros na história original, bastaria ver uma maçã tocada pela aura de God para que seus demônios do apetite emergissem. Portanto, o fato de Yuki ter permanecido tão calmo após ver os restos mortais foi algo que nem ele havia previsto. Bem, eu consigo ouvir a voz do ingrediente. Faz sentido que eu seja um pouco diferente, não é? Não precisamos continuar cozinhando por enquanto. Retire esse pedaço de carne, eu cuido do resto. Yuki disse. No instante em que viu a carne, ele já ouvirá a voz do ingrediente e compreenderá o verdadeiro método de preparo. O verdadeiro preparo de God não exigia todas essas técnicas elaboradas. Era puramente um teste da habilidade do próprio chefe. Ao ouvir isso, Dom Slime não perdeu tempo e imediatamente ordenou que alguém trouxesse a carne. Yuki também não hesitou, estendendo a mão para tocar o pedaço diretamente. No instante seguinte, ele desapareceu diante dos olhos de todos. O que está acontecendo? Ao presenciarem essa cena, todos os presentes ficaram surpresos. Não sei, mas como esse garoto sabe cozinhar, não tem problema. Vamos esperar aqui. Dom Slime não perdeu tempo e simplesmente esperou ali. Do outro lado, Yuki se viu em um espaço extraordinário. Estruturas maciças semelhantes a cadeias de DNA flutuavam ali, mas em vez de material genético, eram compostas inteiramente de ingredientes diferentes. Deste ponto de vista privilegiado, ele conseguia ver a superfície da terra lá embaixo. Inúmeros elementos cobriam a paisagem, mas eram diferentes de tudo que ele conhecia. A grande maioria era completamente desconhecida para ele. Era óbvio que esses não eram ingredientes da era atual. Ao longo de bilhões de anos de evolução, os ingredientes da Terra foram substituídos inúmeras vezes. Muitos desses alimentos ancestrais já haviam desaparecido do mundo há muito tempo. É claro que alguns ingredientes extintos ainda eram preservados nos depósitos do caranguejo esquife, mas esses raramente eram expostos. Na verdade, cozinhar God era surpreendentemente simples, direto e brutal em sua simplicidade. Você tinha que cozinhar cada um desses inúmeros ingredientes. Não importava se você já os tinha visto antes ou se tinha experiência em prepará-los. Contanto que você cozinhasse com sucesso todos esses ingredientes, você teria cozinhado God. O que estava vendo agora era apenas um pequeno fragmento incompleto. Quando o verdadeiro God nascesse, isso significaria ter que cozinhar cada ingrediente que já existiu, desde os tempos antigos até o presente. A dimensão era verdadeiramente assustadora. Não é de admirar que cozinhar God tenha sido considerado o desafio supremo, superando completamente todos os outros ingredientes, até mesmo Another, que levou 600 mil anos para ser preparado. É claro que havia um método alternativo, usar humanos como combustível. Essa abordagem poderia simplificar o processo de preparo, mas o God resultante seria de qualidade inferior. E como isso exigiria o sacrifício de vidas humanas, Yuki jamais consideraria tal coisa. Então Yuki começou a cozinhar imediatamente. Este reino era semelhante ao mundo das almas, mas com uma diferença crucial. Se você não conseguisse preparar os ingredientes à sua frente, não havia como sair. Isso não preocupava Yuki nem um pouco. Como chefe, que ingrediente desafiador ele não havia encontrado? Ele já havia alcançado o nível de chefe Deus. Estava confiante de que poderia cozinhar o God inteiro, quanto mais apenas as sobras. Nesse momento, Yuki estava profundamente chocada e incrivelmente enriquecida pela experiência. Para outros chefes, cozinhar um ingrediente como o God seria extremamente difícil. Poderia até levá-los à completa exaustão. Mas Yuki estava adorando cada segundo. A emoção de descobrir constantemente ingredientes desconhecidos e levar suas habilidades a novos patamares era absolutamente incrível. A dificuldade culinária de God era inegavelmente extrema, mas para um chefe habilidoso também representava uma oportunidade incrível. Podia aprimorar rapidamente suas habilidades culinárias. Yuki havia perdido completamente a noção do tempo enquanto trabalhava naquele espaço, mas quando terminou o último componente, percebeu que o ambiente ao seu redor estava mudando novamente. Ele estava de volta ao mundo real. O pedaço de sobra de God que estava diante dele havia sido perfeitamente cozido, completamente transformado por seus esforços. Capítulo 221. Yuki. O grupo ficou estupefato ao ver Yuki reaparecer. Eles não sabiam para onde ele tinha ido, mas tinham certeza de uma coisa. Cozinhar um God devia ser uma tarefa incrivelmente difícil. Ele já terminou. Você é realmente incrível. O rei de todos os ingredientes está bem na sua frente, e você descobriu o método de preparo correto sem nem hesitar, disse Dom Slime, olhando para o God que agora estava preparado. Ainda bem que o interior da concha gigante estava completamente selado, com um vasto oceano do lado de fora. O aroma ficou contido. Caso contrário, o cheiro de God, mesmo que apenas seus resquícios, teria atraído inúmeras criaturas.
anos. O próprio God era um catador enviado pela Terra, com o propósito de recuperar as delícias espalhadas pelo mundo. Ele precisava possuir o sabor supremo para atrair e absorver os outros sabores. Está tudo bem, pessoal, não se preocupem. Eu estava apenas num lugar muito especial. Aquele lugar. E o que então explicou o que havia acontecido, deixando todos completamente sem palavras. Eu sabia que cozinhar God seria difícil, mas nunca imaginei que seria esse ponto. Ter que cozinhar todos os ingredientes que já existiram na Terra, desde os tempos antigos até o presente, é inacreditável. Setsuno disse com um suspiro. O método de preparo em si era absolutamente assustador, mas agora ela estava louca para tentar. Infelizmente não havia uma segunda porção de God para ela cozinhar. Isso era apenas um fragmento, então os ingredientes eram limitados. Quando o eclipse solar gourmet chegar desta vez, aí sim será o verdadeiro desafio. E o que disse? O God mais completo e maduro, só de pensar nisso, ele já se sentia um pouco animado. Afinal, a partir desse fragmento de God, ele já havia percebido os benefícios de cozinhá-lo. Ao ouvir isso, todos foram tomados por uma onda de expectativa. Giro e os outros, no entanto, sentiram-se um pouco impotentes. Essa não era a área de especialização deles. Don Slime não se importava com nada disso. Ele pediu para alguém enviar o cardápio completo de Acácia para um restaurante e deixou Azarud esperando lá. Azarud já estava preparado. Para um homem com tendências suicidas, ninguém tinha a menor intenção de dissuadi-lo. Nunca imaginei que Azarud, como um dos líderes do Grelhado Azul, escolheria terminar sua vida dessa maneira. Gigi disse. Embora tivesse se esforçado ao máximo para compreender as emoções humanas, ainda era muito difícil. Na verdade, eles também tinham emoções, mas estas eram muito mais contidas em comparação com as dos humanos. Talvez isso se devesse à sua natureza intrínseca. Afinal, a raça Nitro não se preocupava com a expectativa de vida. Um ser humano normal, mesmo que vivesse uma vida longa, viveria pouco mais de 100 anos. Na vida de uma pessoa, após uma vida agitada, as pessoas ao seu redor também iriam embora, uma a uma. A brevidade da vida fez com que os seres humanos valorizassem ainda mais as emoções. Gigi também tinha emoções, mas em sua mente, sentimentos jamais o afetariam a ponto de arriscar a própria vida. Por isso, ele não conseguia compreender a decisão de Azarud. Por que alguém marcharia voluntariamente para a morte apenas por causa de uma promessa feita há sabe-se lá quantos anos? E os muitos espíritos alimentares que possuíam os corpos de outros, claramente lhes havia sido dada uma segunda vida, mas por que a abandonariam voluntariamente? Eles haviam abandonado seus corpos e escolhido por fim a si mesmos. Tudo isso deixou Gigi profundamente perturbado. Ele percebeu que ainda não entendia os humanos suficientemente bem. Seus olhos podiam ver através do corpo inteiro de uma pessoa, até o nível celular, mas ele não conseguia ver os verdadeiros pensamentos ou as emoções genuínas de uma pessoa, porque ele próprio não possuía essas mesmas coisas. Talvez seja isso que significa ser humano. E o que disse com um sorriso. A razão pela qual o coração humano era o mais difícil de compreender residia precisamente nesta. Esqueçam Gigi, nem mesmo os próprios humanos conseguiam desvendar o mistério do coração humano. Era algo completamente insubstituível, não algo que pudesse ser compreendido apenas por sermos formas de vida inteligentes. Após o que terminar de falar, Gigi ainda estava um pouco perdido. Azarud, depois de comer os ingredientes, não há volta. Mesmo que você se arrependa agora, é inútil, disse Don Slime. Eu sei, e não vou me arrepender. Estou bem ciente de que, com a minha força e habilidades, se eu quisesse comer esses ingredientes, seria impossível obtê-los sozinho, a menos que alguém estivesse disposto a compartilhá-los comigo. Então, poder provar algo tão incrível antes de ir. Isso já me basta. Azarud disse, chorando. Para ele ter provado tamanha delícia nesta vida já era o suficiente. Eu sei. Então, a partir de agora, este corpo é meu. Após Don Slime terminar de falar, as células gourmet começaram a se proliferar descontroladamente. Em todo o grelhado azul, todas as células que Don Slime havia separado se reuniram ali. A condição física de Azarud não era das melhores, e as porções dos ingredientes também eram insuficientes, mas o que havia dado a Don Slime um pouco de AR e Another. Então esses dois ingredientes compensaram a falta. Em outras palavras, o atual Don Slime, após ser revivido com esses ingredientes, ficaria perfeitamente bem, contanto que não se envolvesse em combates violentos. O ressuscitado Don Slime apareceu diante de todos. Nesse momento, ele havia retornado ao seu estado feroz. Seu tamanho atingira dezenas de metros. Embora isso não fosse particularmente gigantesco para os padrões do mundo gourmet, o poder de Don Slime era absolutamente aterrorizante. Se quisesse, ele poderia obliterar o planeta sob seus pés sem qualquer dificuldade, permanecendo completamente imortal. Esse nível de força já havia superado o dos 8 reis. Na história original, ele só perdeu para o Nel porque não tinha um hospedeiro adequado. O Nel também não estava fazendo sua estreia no Universo Vermelho. Quando Nel apareceu pela primeira vez no Universo Vermelho, Don Slime o destruiu completamente. E não foi apenas uma vez. Infelizmente, o encontro final teve um desfecho diferente. Finalmente ressuscitei. Depressa, tragam-me algo delicioso. Don Slime, que não comia nada com a própria boca há muito tempo, mal podia esperar. Embora pudesse sentir o gosto da comida de outras pessoas, o sabor era completamente diferente de quando ele mesmo a comia. Então, ele estava com muita vontade de comer. Quanto a Yuki, ele reservou um momento para lamentar a morte de Azarud. A devoção do homem era verdadeiramente admirável. E honestamente sua amada merecia esse tipo de sacrifício. Afinal, ela o esperara na Igreja da Neve por toda a vida, e mesmo em seus últimos momentos, rezava por ele ali. Seu corpo estava até mesmo em posição de oração. Ficou claro o quanto ela o amava. Esses dois eram verdadeiramente devotados um ao outro, e o que os abençoou.
Talvez no mundo invisível da morte, esses dois se reencontrem. Após a situação de Azarud ser resolvida, Yuki e Jiro entregaram os ingredientes a Nono e aos outros, dizendo-lhes para retornarem primeiro ao mundo humano e entregarem uma porção de Another ao presidente Shiryu. Quanto a Yuki e Jiro, eles planejavam ir direto para o quinto continente. O quinto continente é a floresta da região alimentar. As feras deste lugar eram as mais fortes entre os 8 continentes. Quanto à floresta da região alimentar, ela estava localizada nas costas do Rei Servo, o Servo Celeste. Yuki não planejava esperar mais. Agora, ele e Jiro iriam garantir esses ingredientes o mais rápido possível, depois descobrir como lidar com a situação da Peri e finalmente esperar o nascimento de God. Quanto a Cássia, o Nitro Azul e a organização Neo, esses caras não representavam mais uma ameaça para Yuki. O membro mais forte da organização Neo era apenas Joy, e Midora ainda o observava com desejo. Provavelmente não demoraria muito para que Midora fosse atrás daqueles caras. Então, a organização Neo estava basicamente acabada. Quanto a Nitro Azul, embora sua força fosse considerável, esqueçam Jiro, e Yuki sozinha poderia aniquilar completamente toda a facção Nitro Azul. Se Jiro fosse atrás deles, não seria nem um pouco difícil de lidar, como foi na história original. Com o nível de poder atual de Jiro, aqueles caras seriam obliterados antes mesmo de conseguirem encostar um dedo nele. A única preocupação real era a Cássia. O Neo dentro dele continuava sendo uma ameaça constante. Afinal, aquela capacidade de devorar coisas era incrivelmente perigosa. Mas Yuki tinha um jeito de lidar com isso. Neo gostava de se alimentar do desespero, mas ao mesmo tempo também odiava algo, a raiva. Enquanto houvesse raiva suficiente, ela podia anular completamente a terrível capacidade devoradora de Neo. Sem essa habilidade devoradora, Neo não conseguiria causar nenhum problema para ele e Jiro. Quanto a como irritá-lo, isso pode ser impossível para os outros, mas para Yuki e Jiro, ambos mestres em golpes, foi ridiculamente fácil. Eles só precisavam usar golpes para levar a raiva ao limite absoluto. Então, a Cássia não era realmente um grande problema. Capítulo 222. Assim, o grupo se dividiu em 2 equipes. Uma equipe levou os ingredientes de volta para o mundo humano, e a equipe de Yuki foi para o quinto continente para capturar a News, Setsuno e os outros retornaram ao mundo humano pela antiga estrada. Após retornar ao mundo humano, Setsuno entregou diretamente uma parte de Another a Ishiryu. Após obter o ingrediente, Ishiryu enviou o restante para Midora. Outro também foi capturado por você? Tenho que dizer, aquele cara chamado Yuki é realmente incrível. Para que Another fosse capturada, Midora não tinha nada a dizer. A dificuldade de obter esses ingredientes, embora ele não tivesse uma compreensão precisa, só de pensar na condição de Froese naquela época. Ele sabia que seria incrivelmente desafiador. Yuki e os outros conseguiram obter 2 deles em tão pouco tempo. Essa foi a parte mais chocante. E eles até mesmo ignoraram a Per completamente. Midora foi muito clara ao afirmar que o menu completo do Acácia era imperdível. Mas Midora não perdeu tempo com palavras. Depois de comer mais um, ele também compartilhou um pouco com Starjun e os outros. Midora não tinha o menor interesse em recuperar memórias esquecidas. As memórias que ele havia perdido eram todas dolorosas. Ter nascido apenas para servir de alimento. Quem gostaria de se lembrar de algo assim? Assim, embora Midora tivesse se lembrado dessas memórias, ele também se forçou a esquecê-las novamente. Esse tipo de memória era inútil de se guardar, mas uma pessoa estava muito preocupada. Após comer outra refeição, Starjun olhou repentinamente para Komatsu. Starjun, o que houve? As ações de Starjun e a mudança em sua aura imediatamente chamaram a atenção de Midora. E Shiryu olhou para ele com certa confusão. Starjun não sabia o que dizer. Deveria ele dizer que este mundo era muito pequeno? Como filho de Acácia e Froese, ele havia sido, na verdade, atraído para esta organização por um aluno de Acácia. Isso deixou um pouco emocionado. Este mundo era realmente pequeno demais. Ao mesmo tempo, sua culpa interior atingiu o ápice. Afinal, ele havia conseguido nascer sem problemas naquela época porque absorvera os nutrientes de Toriko e a sorte gastronômica. Como resultado, Toriko, devido à falta de nutrientes e à baixa sorte com comida, ainda havia passado muito tempo antes de nascer. E como a sorte de Toriko com comida era muito baixa naquela época, ele apareceu em uma área devastada pela guerra. Naquela época, Toriko não conseguia comer o suficiente, uma diferença enorme em relação a Starjun. Nascer da absorção de tudo que Toriko possuía, e no entanto, ele já havia capturado a parceira de seu próprio irmão. Se os pratos que Komatsu preparou não tivessem agradado Midora, Komatsu teria morrido ali mesmo. Isso era o equivalente a quase matar o sócio do próprio irmão. Embora não soubesse antes, naquele momento, a culpa de Starjun havia atingido o ápice. Ele não sabia mais como encarar Toriko. E Shiryu e Midora ficaram muito surpresos. A emoção que Starjun demonstrava naquele momento era óbvia demais. Era uma espécie de culpa, uma culpa que atingira seu ápice. Mas por que Starjun se sentiria culpado? E por que ele se sentia culpado em relação a Komatsu? Starjun, do que você se lembra? Conte-nos. Midora disse. Ele estava bastante preocupado com a situação de Starjun. Afinal, Starjun era o último pilar da corporação Gourmet e alguém que ele realmente respeitava. Certo. Graças a Another, me lembrei de coisas do meu passado, memórias do momento em que nasci. Meu pai é Acácia, minha mãe é Froese e meu irmão mais novo é Toriko. Starjun contou tudo, e a revelação bombástica silenciou a sala. Komatsu e Otaki ficaram completamente sem palavras, mas até mesmo Midora e Ishiryu foram pegos de surpresa por um momento. Até onde sabiam, Froese e Acácia nunca tinham tido filhos. Como isso era possível? E o outro ser Toriko? Ishiryu sabia muito bem que durante o festival Gourmet, Starjun e Toriko lutaram até a morte. Starjun chegou a sequestrar o parceiro de Toriko, Komatsu. A animosidade entre eles estava praticamente no auge.
E agora, eles supostamente eram irmãos. Eu sei que parece loucura, mas é a verdade, está enterrada no fundo da minha memória. Toriko e eu vagamos pelo mar durante séculos antes de sermos libertados. Eu nasci primeiro porque absorvi seus nutrientes e sua sorte gastronômica. As partes mais profundas da minha memória. Ainda consigo me lembrar de algumas delas. Starjun relatou que conseguia se lembrar, Froese os selando e os deixando à deriva no oceano. Foi uma medida desesperada e perigosa, mas ela os abençoou com uma imensa quantidade de sorte gastronômica, permitindo que sobrevivessem à sua jornada de séculos e nascessem mais de 500 anos depois. Naquela época, Froese não conseguiu se obrigar a contar a Cássia sobre a gravidez. Ela sabia que ele, consumido por suas grandes ambições, estava disposto a sacrificar qualquer coisa, inclusive os próprios filhos. A Cássia jamais toleraria uma complicação como uma criança interferindo em seus planos. Então Froese os mandou embora. O que ele estava fazendo podia até ser para o bem do universo, mas para a Terra e todos os seres vivos nela, foi um desastre absoluto. Então Lady Froese tinha filhos naquela época. O que será que o mestre Acácia está planejando? Deixá-la com tanto medo que ela nem se permita ser revivida, a ponto de mandar seus próprios filhos recém-nascidos embora. E Shiryu franziu a testa. Ele não conhecia a extensão total dos planos de Acácia, mas o fato de Froese estar tão aterrorizado significava que Acácia não era mais o homem que ele conhecera. Você ainda o chama de mestre. Pelo que Starjun disse e por todas as informações que você tem, esse homem é um caso perdido. Normalmente Midora teria o maior respeito por seu mestre, mas vendo o que Acácia havia feito, ele só podia dizer uma coisa. Froese havia escolhido o homem errado. Mas a sorte gastronômica era algo estranho. No fim, Starjun foi levado para Midora, enquanto Toriko acabou com Encheriu. Tudo por causa da sorte gastronômica. Embora Starjun tivesse absorvido a sorte gastronômica de Toriko, ela se recuperaria com o tempo. Era por isso que a infância de Toriko tinha sido tão miserável. Mas mais tarde, ele conheceu Encheriu, isso porque sua sorte com comida havia se recuperado até certo ponto. Chefe, quero levar Komatsu e encontrar Toriko. Assim que Midora terminou de falar, Starjun se pronunciou. Toriko era seu irmão. Ele não podia fugir do que tinha feito. Precisava encontrá-lo. Starjun devia muito a Toriko. Ao nascerem, eles deveriam ter sido libertados ao mesmo tempo. Mas como Starjun absorveu a sorte gastronômica e os nutrientes de Toriko, o nascimento deste foi atrasado e sua infância foi miserável. A culpa foi de Starjun. Mesmo que ele não o tivesse feito intencionalmente, o fato permanecia. E mais tarde, quando estavam capturando ingredientes, eles lutaram várias vezes. Ele quase nunca esteve em desvantagem. Era sempre Toriko quem sofria. Durante a batalha no Festival Gourmet, ele chegou a arrancar o braço e a perna de Toriko. Se o demônio do apetite de Toriko não tivesse surgido para salvá-lo, Toriko teria morrido pelas mãos dele. Mesmo tendo sobrevivido, ele ainda havia levado seu parceiro. Após essa sequência de eventos, Starjun sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. Ele nem sabia como encarar seu irmão. Agora, seu único pensamento era levar Komatsu de volta para Toriko, para devolver o que havia levado. Mesmo que você queira, o caçador gourmet Toriko já entrou no mundo gourmet, certo? O mundo gourmet é enorme. Onde você vai encontrá-lo? Otaki não pôde deixar de notar. Através de Encheriu, ele soube que Toriko, um dos 4 reis celestiais, já havia entrado no mundo gourmet e estava procurando por Komatsu. Ninguém sabia onde ele estava agora. Encontrar uma única pessoa neste mundo era incrivelmente difícil, especialmente em um lugar como o mundo gourmet. Se fosse o mundo humano, você poderia encontrar alguém rapidamente verificando informações específicas. Mas encontrar alguém no mundo gourmet era mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro. Isso não é problema. A sorte desse garotinho com comida é muito forte. Só precisamos deixá-lo liderar o caminho. E Shiryu disse com um sorriso. A sorte gastronômica de Komatsu só perdia para a de Yuki e a de outro caçador gourmet no mundo humano, portanto, sua sorte gastronômica os guiaria até Toriko. Na história original, embora Toriko tivesse dito que encontrou Komatsu seguindo seu faro, a sorte gastronômica também desempenhou um papel fundamental. Então agora, tudo o que eles tinham que fazer era deixar Komatsu liderar o caminho. Starjun poderia encontrar Toriko facilmente. Nesse momento, após descobrir que Starjun era irmão de Toriko, Komatsu deixou de insistir em esperá-lo ali. Ele também esperava que a relação entre os dois irmãos pudesse ser reconciliada. Assim, Komatsu concordou imediatamente com a decisão de Starjun. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 223. Já que você se decidiu, então vamos lá. Acho que eu também deveria ir esticar as pernas. Midora olhou para Encheriu. Então eu irei com você. Embora com a sua força, lidar com Joy ou o Nitro Azul não seja problema. Há mais do que apenas essas duas forças por trás disso. Há alguém ainda mais difícil de enfrentar. Ao dizer isso, o rosto de Encheriu ficou muito sério. A Cássia, né? Aquele cara com certeza é problema. Não faço a mínima ideia do que ele está planejando. Tanto faz, melhor não pensar demais nisso. Precisamos encontrar a Joy primeiro. Dito isso, Midora desapareceu no mesmo instante. E Shiryu a seguiu imediatamente. Otaki, você vai ficar aqui ou vir comigo? Starjun voltou sua atenção para Otaki. Otaki tinha acabado de entrar no ranking de chefes quando foi capturado. Entre todos os chefes que eles haviam encontrado, tanto seu talento natural quanto suas habilidades técnicas eram excepcionais. Como Otaki também havia despertado suas células gourmet, a corporação gourmet decidiu mantê-lo por perto. A verdade é que seja Otaki, Komatsu ou Umi, os três possuíam talento culinário de nível mundial. Embora Otaki e Nakami não estivessem exatamente no nível de Komatsu, também não ficavam muito atrás. A diferença era que Otaki e Nakami não tiveram as oportunidades certas para brilhar. Para Otaki, essa oportunidade surgiu por meio da corporação gourmet.
Para Naomi era o Nel. Apesar de serem praticamente prisioneiros, ambos os chefes perceberam que suas habilidades haviam melhorado rapidamente nesses ambientes hostis. Assim, embora serem capturados pela corporação gourmet e pela Nel fosse obviamente terrível, isso também os forçou a desbloquear seu verdadeiro potencial. Eu vou com você. Não faz sentido ficar aqui. O chefe já foi embora e você também pretende ir. A corporação gourmet só tem algumas pessoas. Essa organização acabou, não é? Otaki disse. Embora suas palavras não fossem agradáveis de ouvir, eram a verdade. Starjun também sabia que a corporação gourmet agora contava com o apoio dele e de Midora. Se nenhum dos dois se importasse, a corporação gourmet estaria acabada. Otaki naturalmente não ficaria naquele lugar, então alguns deles arrumaram suas coisas e foram embora. Após partir, Starjun pediu a Komatsu que liderasse o caminho, seguindo na direção que ele apontava. Quanto à possibilidade de darem errado, Starjun nem sequer considerou essa hipótese. Tanto seu próprio chefe quanto Ishiryu haviam dito que Komatsu tinha uma sorte culinária excepcional, então acreditar em Komatsu era o suficiente. Assim, sob a orientação de Komatsu, o grupo encontrou Toriko em menos de um dia. Isso mesmo, menos de um dia. O ritmo deles não era tão acelerado assim. Afinal, em um lugar como o mundo gourmet, eles não podiam se dar ao luxo de serem imprudentes. Embora soubessem que a sorte gastronômica era incrivelmente útil, não era a solução para todos os problemas. Mas como Toriko já havia chegado à fronteira do território do mundo gourmet, os três levaram menos de um dia para encontrá-lo. Toriko-san. Ao ver Toriko, os olhos de Komatsu brilharam imediatamente e ele gritou. Ao ouvir essa voz, Toriko também olhou para cima de repente e então viu Starjun, Komatsu e Otaki. Komatsu. No momento em que viu Komatsu, Toriko ficou absolutamente radiante. Mesmo sabendo que Komatsu ficaria bem, ele vinha ficando preocupado depois de procurá-lo por tanto tempo sem sucesso. Agora que viu que Komatsu estava são e salvo, Toriko respirou aliviado. Ao ver isso, Starjun imediatamente controlou sua montaria para pousar, parando em frente a Toriko. Starjun. Contudo, no instante em que Toriko avistou Starjun, seus olhos brilharam com raiva, ódio e uma determinação feroz. Ele já havia perdido para Starjun antes, o que levou à prisão de Komatsu. Toriko jurara que isso jamais aconteceria novamente, então ver Starjun agora reacendeu seu espírito de luta como um incêndio florestal. Espere, Toriko, eu não estou aqui para lutar com você. Eu estava planejando trazer Komatsu de volta para você. Starjun naturalmente não conseguia lutar contra o próprio irmão, então vendo isso, o deteve imediatamente. Toriko-san, o senhor Starjun não tem más intenções. Por favor, acalme-se primeiro. Ao perceber a tensão, Komatsu rapidamente se pronunciou. As palavras de Starjun não surtiram efeito, mas as de Komatsu foram diferentes. Komatsu, o que está acontecendo? Ao ouvir as palavras de Komatsu, Toriko ficou atônita por um momento e então perguntou com grande surpresa. É assim. Ao ver que Toriko havia retraído sua aura, Komatsu também respirou aliviado e imediatamente lhe contou o que havia acontecido quando Starjun o trouxera para a corporação gourmet. Mas quando chegou ao final, Toriko ficou completamente perplexo. Espere. Toriko apontou para Starjun com um olhar de total descrença. Ele não conhecia sua própria história. Tendo crescido em uma zona de guerra como aquela, não fazia ideia de quem era sua família. Provavelmente, eles haviam morrido anos atrás. Agora, ao saber que Starjun era seu irmão, Toriko não conseguiu aceitar. Afinal, Starjun tinha feito parte da corporação gourmet. Ele lutou contra Toriko até a morte e até roubou seu parceiro. Depois de tudo, Starjun acabou se tornando seu irmão. Toriko insistiu que não podia aceitar isso. Por mais inacreditável que pareça, é verdade. Depois de comer Another, recuperei fragmentos do meu passado. Sou um pouco mais velho que você, então naquela época você não se lembrava de nada. Mesmo se comece Another, não adiantaria. Mas eu sei com certeza, você é meu irmão. Nossos pais são Acácia e Froese. Isso mesmo, o deus gourmet e o deus da culinária, de que você se lembra. Starjun não se importava se Toriko acreditava nele ou não, e continuou a lançar bombas. Essas bombas explodiram bem na frente de Toriko, deixando-o tonto. Me dê um tempo. Preciso me acalmar. Toriko disse que sua cabeça estava girando. Se pudesse escolher, jamais reconheceria Starjun como seu irmão. Mas esse nem era o maior problema. O verdadeiro choque era que tanto ele quanto Starjun eram filhos de Acácia e Froese. Essa era a parte mais absurda de todas. Após um longo e pesado silêncio, Toriko finalmente pareceu assimilar a verdade impossível. Tudo bem, eu acredito em você, disse Toriko, com a voz tensa. Mas Starjun, mesmo que sejamos irmãos, não vou te perdoar pelo que você fez no passado. Que importância tinha a irmandade diante da traição? A animosidade entre eles ainda era latente. Starjun havia atacado Komatsu bem na frente dele. Quanto à surra que o deixará sem um braço e uma perna, Toriko não dava a mínima. Aquilo foi apenas uma briga. Mas Komatsu era diferente. Toriko valorizava seu parceiro mais do que a própria vida. Ele podia perdoar Starjun pelo que ele havia feito, afinal o Starjun não sabia a verdade. Mas o que ele havia feito com Komatsu? Essa era uma dívida que não seria paga tão facilmente. Na história original, quando Toriko e Starjun se reencontraram no sexto continente, a relação entre eles havia se suavizado, o ódio dando lugar a um entendimento tenso e tácito. Mas aqui as coisas eram diferentes. Toriko tinha acabado de recuperar Komatsu. A ferida ainda estava aberta. Starjun ainda não tinha forças para devolver a sorte gastronômica que havia roubado. Eu sei. Starjun compreendeu perfeitamente. O passado não podia ser apagado com algumas palavras e uma declaração de parentesco. Por ora, o simples fato de Toriko o reconhecer como um irmão já era suficiente.
Enquanto Toriko e Starjun iniciavam o lento e árduo processo de reconciliação, Shiryu e Midora já haviam chegado à sede da NEL. Com as informações fornecidas por Kuribo, encontrar a base foi simples. Os membros da NEL ainda estavam entrincheirados em sua nave espacial inacabada, uma embarcação construída com tecnologia nitro, totalmente capaz de viagens interestelares. Joey talvez estivesse enganando todos os outros, mas não estava disposto a arriscar a própria vida. Ele havia investido todos os recursos na construção do navio, mas agora Shiryu e Midora estavam aqui. Há muitos deles, mas quase todos estão sendo controlados. Apenas alguns estão aqui por vontade própria. Shiryu lançou um olhar para Midora. Aqueles que não eram marionetes, com exceção dos patronos ricos e reis, eram quase todos do lado de Midora. Midora não disse nada. Como chefe da corporação gourmet, ele sabia exatamente que tipo de pessoas havia recrutado. 9 em cada 10 eram oportunistas egoístas. Esses eram os que prosperavam na corporação gourmet. Se tivessem um mínimo de decência ou habilidade real, teriam se juntado à Organização Gourmet Mundial. Por que se incomodar com a organização dele? Portanto, Midora não ficou nem um pouco surpreso. Ele não tinha intenção de poupar esses traidores. Ele podia não ter administrado os assuntos do dia a dia, mas a corporação gourmet ainda era sua criação. Não era um parque de diversões para qualquer vira-lata urinar. Por falar nisso, eles estão mesmo construindo uma nave espacial. Uma pena que ela não vá sobreviver a isso. Shiryu olhou para a nave com um toque de arrependimento. A tecnologia era impressionante, poderia ter elevado o nível tecnológico do mundo humano em vários graus. Mas ele não tinha intenção de recuar. Uma luta ali era inevitável. Com o poder que possuíam, uma vez iniciada, o navio seria reduzido a estilhaços. E com todos escondidos lá dentro, a única maneira de desalojá-los era afundar a embarcação. É claro que Midora também reconheceu alguns rostos familiares: Moyan Shai, Teppei, Kuribo e Nakaume. Nem todos eram marionetes, e nem todos se juntaram à NEL por vontade própria. Alguns precisavam ser salvos. Eu cuido das pessoas dentro da nave. Você cuida da Joey. Shiryu conhecia a personalidade de Midora. O homem era uma força da natureza e a menos que alguém estivesse diretamente ligado a ele, não se importava com o destino dessa pessoa. Midora não se opôs. Ele só estava interessado em Joey. Contanto que o derrotasse, todo o resto era secundário. Assim, Midora localizou a presença de Joey dentro da nave. A essa altura, Joey já havia recuperado completamente as esferas da vida em seu cabelo. Embora fossem inúteis contra um adversário poderoso como Jiro, ele havia aprendido a lição. Ele havia contado com eles para ganhar tempo, para esperar que o ataque de Midora criasse uma distração para que ele pudesse escapar. Eles ainda eram úteis. Assim, ao retornar a NEL, ele havia preparado um estoque enorme. Os orbes da vida agora pendiam de seu cabelo em densos cachos, cobrindo quase completamente sua cabeça. Era uma cena estranha, quase cômica, mas Joey não se importava nem um pouco com a aparência dele. Jiro deixou apavorado. Ele sabia que os alunos de Acácia eram fortes, mas nunca imaginou que seriam tão fortes. O corpo de Froese, mesmo com o demônio do apetite fundido a ele, não era páreo para eles. E eles nem sequer tinham provado muitos dos ingredientes da Acácia ainda. Se consumissem todos os 8 itens do menu completo da Acácia, ele nem conseguia imaginar o quão poderosos eles se tornariam. Enquanto Joey se dedicava intensamente a criar mais orbes da vida, uma presença aterradora surgiu. Um ataque devastador partiu sua nave espacial ao meio, expondo em seu núcleo. Capítulo 224. O que está acontecendo? Joey ainda estava atordoado, completamente perplexo, mas sua confusão rapidamente se transformou em fúria. Aquela nave espacial era sua única esperança de sobrevivência. Quer a Acácia tenha acabado por devorar a Terra, quer simplesmente tenha explodido ao atingir a maturidade, o planeta estava condenado. Ele não podia ficar aqui. Este navio era sua tábua de salvação. Ele havia investido tanto tempo e recursos nele, e estava quase concluído. Mas agora sua rota de fuga havia sido cortada. Joey estava furioso. Mas quando viu quem o havia atacado, seu coração gelou. Diante dele estava ninguém menos que Midora. É mesmo o corpo de Froese. Você merece morrer. Antes de chegar ali, Midora ainda nutria uma recha de esperança, de que a pessoa à sua frente fosse apenas um impostor, alguém disfarçado de Froese. Mas ao vê-lo pessoalmente, Midora soube que era verdade. A presença era familiar demais. Aquele era o corpo de Froese, e a coisa à sua frente definitivamente não era ela. Assim, tudo que restava para Midora era pura e desenfreada raiva. Ao ver Midora, Joey ficou à beira de um colapso total. Se ele não tivesse sido levado ao limite por Jiro antes, não teria entrado em pânico. Ele poderia até ter tentado lutar, mas ele já havia enfrentado Jiro, e quase fora morto. Apenas o ataque de Midora naquela época havia, inadvertidamente, salvado sua vida. Nessa situação, Joey não era estúpido, ele não enfrentaria Midora em combate direto. Mas ele não conseguia entender como Midora o havia rastreado. Naquele momento, Joey ainda não compreendia a gravidade da situação. Ele não fazia ideia de que Midora realmente via Froese como sua própria mãe. Agora que seu corpo havia sido roubado, qual era a diferença entre isso e matar a própria mãe? Portanto, a fúria de Midora era completamente justificada. O que aconteceu? Por que o navio foi despedaçado? Naquele instante, todos os especialistas a bordo da nave saíram correndo. Eles sabiam o que estava em jogo para a Terra, então aquela nave era sua única esperança. Agora que sua fonte de sobrevivência estava em perigo, o pânico era inevitável. Chefe, os membros da corporação gourmet quase pularam de susto ao avistarem Midora. Todos que haviam se juntado à organização eram implacáveis, mas todos já haviam sido derrotados por ele antes.
Isso só comprovou quão absolutamente aterrorizante eles sabiam que Midora era. Agora que ele estava ali parado, seria estranho se eles não estivessem enlouquecendo. Enquanto todos ainda estavam em choque, uma figura passou rapidamente e um grupo de pessoas foi retirado de lá. Quando viram quem os havia resgatado, ficaram atônitos. Foi o presidente da Organização Gourmet Mundial, Ishiryu. Ao ver Ishiryu, Joey imediatamente ativou seu demônio do apetite. Não era hora para pensar. Ele não queria saber por que Midora e Ishiryu estavam ali. Um giro já o havia levado ao limite. Agora sua única opção era fugir. Mas no instante em que o demônio do apetite apareceu, a língua de Midora disparou como uma serpente venenosa, perfurando-o instantaneamente. Com um movimento rápido, Midora engoliu o demônio do apetite de Joey. A língua de Midora era uma de suas principais armas. Pode-se dizer que sua arma mais poderosa era sua lança de língua. Embora seu estilo de luta fosse um tanto repugnante, era preciso admitir, sua lança de língua era incrivelmente poderosa. Na história original, sua lança de língua quase destruiu a terra em pedaços. Ao ver seu demônio do apetite ser devorado, um suor frio brotou na testa de Joey. Mas ele ainda tinha outras cartas na manga, como a lata dourada. Embora as chances de selar Midora fossem mínimas, e ainda houvesse um Ishiryu observando de longe, Joey não queria ficar de braços cruzados. Então decidiu usar a lata para tentar prender Midora por um tempo, para que pudesse selá-lo. E ele tinha uma pergunta. Por que esses dois estavam ali? Só se podia dizer que Joey ainda subestimava a importância de Froese em seus corações. Os espíritos alimentares que retornavam do mundo das almas podiam possuir os corpos de outros, mas não podiam possuir suas memórias. Portanto, Joey não tinha ideia da gravidade da situação. Presidente, finalmente o senhor chegou. Ao ver seu presidente, Kuribo sorriu aliviado. Trabalhar disfarçado naquele lugar era incrivelmente perigoso. Mesmo com sua força considerável, enfrentar um grupo inteiro de figurões e alguém como Joey o deixava seriamente preocupado. Mas agora que Shiryu havia aparecido, ficou claro que eles estavam planejando atacar Joey. O perigo que Kuribo representava naturalmente havia desaparecido. Você trabalhou duro, Kuribo, para se infiltrar em um lugar tão perigoso e nos enviar informações. E Shiryu disse. Ele falava sério. Dado quão incrivelmente perigosa era aquela área, o fato de Kuribo ter conseguido contatá-los e transmitir informações era simplesmente notável. É o que eu devo fazer, presidente. Após Kuribo terminar de falar, ele ficou atrás de Ishiryu. E você, Teppei, pode parar de fingir. Eu vejo que você não está sendo controlado. Dito isso, Ishiryu olhou para Teppei. Teppei, que estava com uma expressão atordoada, voltou ao normal. Como era de se esperar, diante de uma potência como você, não há como me disfarçar. Teppei coçou a cabeça. Ele realmente não esperava que Kuribo fosse um agente infiltrado enviado por Ishiryu. O rosto de Joey ficou preto. Embora suspeitasse que pudessem surgir problemas quando essas pessoas se juntassem ao grupo, ele imaginou que uma vez no mundo gourmet, estariam seguras. Pessoas do mundo humano não poderiam segui-las até lá. Mas ele jamais imaginou que houvesse um agente infiltrado de verdade entre eles, e que eles tivessem sido rastreados. A verdade é que a confiança de Joey sempre se baseara em sua rede de inteligência. Ele sabia muito bem que a Terra estava condenada a explodir. Se ele estava mentindo ou dizendo a verdade, os outros seriam capazes de dizer por si mesmos. Ele apostava na honestidade. Depois de saber da destruição inevitável da Terra, ele acreditava que todos escolheriam ficar do seu lado. Afinal, ele lhes ofereceu uma maneira de sobreviver. Mas Joey havia negligenciado a natureza humana. Muitas vezes a natureza humana era de fato negativa, mas também tinha aspectos positivos. Nem todos tinham medo da morte. Kuribo era assim. Ele também tinha pessoas de quem gostava, então para ele não se tratava de fugir, mas sim de como resolver esse problema. E Shiryu e os outros eram iguais. Então agora todos tinham vindo para cá. O que vocês querem? Embora eu tenha causado alguns problemas no mundo humano, não vale a pena vocês dois fazerem uma viagem, não é? Joey não conseguiu se conter e foi a primeira a falar. Os assuntos do mundo humano? Isso é algo com que aquele velho deveria se preocupar. Joie, você não deveria ter usado o corpo de Froese para reviver. Midora não dava a mínima para o mundo. Afinal, seu único ataque com tempero meteoro, movido por malícia, já havia devastado o ambiente do mundo humano. Para Midora, não fazia diferença se o mundo humano fosse completamente aniquilado. O que realmente importava para ele era Froese. É por causa do corpo do Froese. Joey de repente pensou em Jiro. Quando Jiro o conheceu, nada mudou. Mas depois de descobrir que ele havia usado o corpo de Froese para reviver, Jiro enlouqueceu. Essa emoção era algo que Joey não conseguia compreender. Joey sabia que estava em maus lençóis. Encontrar o corpo de Froese parecerá a maior conquista na época, mas agora ele percebia que não passava de um poço sem fundo de desespero. Se ele tivesse revivido no corpo de outra pessoa, talvez não fosse tão forte e provavelmente precisaria trocar de corpo novamente mais tarde. Mas pelo menos teria vivido mais tempo. Agora, ele estava sendo encarado por várias criaturas absolutamente aterrorizantes e poderosas. Joey estava tomada pelo arrependimento. Enquanto Joey cambaleava, a lança da língua atacou novamente. Midora não precisava mais observar a sorte gastronômica de Joey, ela já havia se esgotado completamente. Então, se ele quisesse copiar a sorte gastronômica, teria que encontrar outra pessoa. Em seu primeiro encontro na história original, Midora não se esforçou ao máximo porque precisava copiar aquela sorte gastronômica. E por saber o quão especial ela era, foi extremamente cauteloso em sua observação. Mas como estava muito concentrado em observar, não tentou realmente lidar com Joey, o que lhe dera uma oportunidade. Agora não havia mais oportunidades.
Com uma força capaz de esmagar Joey, a lança da língua arrancou instantaneamente um de seus braços. No segundo seguinte, a lança-língua de Midora disparou para o céu e caiu com força, obliterando instantaneamente o braço decepado. Midora não permitiria que o corpo de Froese fosse possuído por outra pessoa. Portanto, era melhor destruí-lo diretamente. Seu monstro! Joey agarrou o braço decepado. Ele poderia regenerá-lo, mas o ataque de Midora deixará uma coisa muito clara. Ele estava em completa desvantagem. Se eles lutassem de fato, ele acabaria morto. Você sabe qual é o meu menu degustação completo, Joey? Por sua causa, não tem como eu terminá-lo agora. Midora disse, com o rosto uma máscara de fúria calma. Por minha causa? Como é que isso é culpa minha? O que eu tenho a ver com você se não consegue encontrar os ingredientes para o seu próprio menu completo? Joey ficou completamente perplexa. Ele sentiu que essa era uma acusação grave. O menu completo era algo que uma pessoa decidia por si mesma. Embora tivesse causado problemas, ele nunca havia levado nenhum ingrediente à extinção. Capítulo 225. Cardápio completo do presidente da corporação Gourmet? Ao ouvir isso, o grupo de Ishiryu ficou perplexo. Nesse momento, todas as pessoas que estavam sob controle haviam sido nocauteadas por Ishiryu. Ele as salvaria depois que retornassem ao mundo humano. Quanto àqueles que não haviam sido controlados, Ishiryu não se importava nem um pouco com suas vidas. O menu completo do Midora é muito especial. E graças a Joey, esse menu completo jamais existirá novamente. Ishiryu não pôde deixar de balançar a cabeça tristemente. Midora nunca havia falado sobre seu menu completo com ninguém, mas Froese sabia. Curiosos, eles perguntaram a ela sobre isso. Froese não manteve segredo deles, pois, para ela, o menu completo de Midora representava a necessidade desesperada de uma criança pelo amor de sua mãe. Midora não havia compartilhado isso com mais ninguém porque achava que já tinha superado esses sentimentos. Admitir algo assim seria muito constrangedor, então ele só havia se confidenciado com Froese. Por sua causa, não consigo mais encontrar. Você sabe, meu cardápio completo. O aperitivo é o encontro com Froese. A sopa é a generosidade de Froese. O prato de peixe é o aconchego de ter uma família pela primeira vez. O prato de carne é o toque deixado na minha testa. Um beijo de boa noite. O prato principal é o sorriso de Froese. A salada é o incentivo de Froese. A sobremesa é o ensinamento de Froese e a bebida é o sonho de Froese, jantar com sua família. Tudo aconteceu graças a Froese. Mas por sua causa, este menu degustação completo jamais poderá ser concluído. Centenas de anos de fome, e a raiva de Midora finalmente explodiu em suas palavras. Você, seu doente obsessivo pela esposa do seu professor. O menu completo do Midora soava estranho. Dava a impressão de que ele tinha uma queda pelo Froese. Mas essa era a perspectiva de um adulto. Para um menu completo de adulto ser assim era bastante estranho. Midora era um menino quando conheceu Froese e os outros. Mas era um menino sem infância. Então, depois de receber esse amor maternal, ele se tratou como uma criança. Froese claramente havia descoberto isso. Então, depois de saber desse cardápio completo, ela passou a tratá-lo melhor e não o considerou mais um pervertido. Existe um cardápio tão completo assim? Ele está se alimentando de emoções? Todos ficaram muito surpresos ao ouvir o menu completo de Midora. Você não entende o passado de Midora. O mundo humano, centenas de anos atrás, não era nada parecido com o de hoje. Claro, você pode aprender um pouco de história nos livros, mas as coisas realmente sombrias nunca foram registradas. Midora nasceu para virar ração de porco. Mas como ele tinha células gourmet desde o nascimento, os porcos não o comeram e ele sobreviveu. Para Midora, a família era um luxo. Até ele nos conhecer. O cuidado de Froese por ele foi meticuloso desde o primeiro momento. Com o tempo, passamos a tratar Midora como um membro da família, mas isso só aconteceu depois que ele já estava conosco há algum tempo. Quando soubemos de sua história, começamos a tratá-lo como um dos nossos. Ishiryu disse. Nem mesmo ele conseguia tratar um estranho como se fosse da família. Mas Froese tinha conseguido. No primeiro instante em que viu Midora, ela compreendeu a sua essência. Como não tinha família e nunca tinha experimentado o amor de uma mãe, ele imediatamente tratou Froese como se fosse sua própria mãe. O cardápio completo dele pode parecer estranho, mas pense bem. Se uma criança de alguns anos dissesse um cardápio completo assim, você ainda acharia estranho? Ishiryu disse. Ao ouvir isso, todos imaginaram e perceberam que se fosse uma criança, pensariam apenas que essa criança amava muito sua mãe. Mas naquela época, a mentalidade de Midora era a de uma criança. Entendo. O mundo humano há centenas de anos era realmente, ainda bem que esta era tem a Organização Gourmet Mundial, para que não volte a ser assim. TP estava completamente impotente. Ele ouvirá de Jiro e dos outros sobre como era a vida 500 anos atrás. Agora, depois de ouvir a experiência de Midora, ele tinha uma compreensão mais clara da escuridão daquela época. Ele estava muito feliz por poder viver em uma época como aquela. Embora essa época também parecesse ter seus problemas, coisas que potências como eles precisavam levar em consideração. O mundo humano não estava em boas condições no momento, mas com as recentes diretrizes de Ishiryu, a vida logo voltaria ao normal, e até melhoraria. Ao mesmo tempo, algumas perturbações se espalharam pela área. Logo, várias figuras apareceram no horizonte. Essas figuras eram os nitro azuis que chegaram aqui pelo canal secreto. No momento em que a aura de Midora irrompeu, o Anel do Imperador apareceu. O aparecimento do Anel do Imperador, somado às auras de Midora e Joey, naturalmente atraiu as figuras mais poderosas. Yuki e Jiro, que estavam a caminho da floresta da região alimentar, também sentiram essa aura no primeiro instante. Pela aura de Midora e pela aura de Joey, parece que Midora está planejando fazer uma jogada. Jiro deixou bem claro que assim que Midora soubesse da situação específica, ele definitivamente não deixaria Joey escapar. Mas ele não esperava que Midora agisse agora.
Mas na visão de Jiro, isso não era grande coisa. Afinal, com Midora contra Joy foi simplesmente fácil demais. Ele conhecia muito bem a força de Joy. Você precisa ir ver isso, Jiro? Yuki perguntou. Se Midora fizesse um movimento, então o destino de Joy estaria selado. Não vou. Já vi isso antes. É melhor não estimular o coração de um velho com uma cena dessas. Jiro disse com um sorriso. 500 anos atrás, eles já haviam mandado Froese embora. Mandar ela embora uma vez já bastava. Então ele não planejava ir assistir à batalha. Nesse caso, vamos lá bater um bom papo com o rei dos servos. Yuki também não tinha intenção de se envolver na situação de Joy. Joy não significava nada para ele. Seria perfeito se Midora o matasse. Mesmo que Midora não terminasse o serviço, Yuki interviria. E eventualmente a Cássia também faria sua jogada. Claro, a Cássia não era um bom sujeito, mas era alguém capaz de sacrificar tudo por seus objetivos. Ele podia abandonar Froese, mas isso não significava que outros pudessem profaná-la, mesmo que ela fosse apenas um cadáver agora. Então a Cássia também viria atrás de Joy. Pode-se dizer que no momento em que Joy possuiu o corpo de Froese, seu destino foi selado. Só levou centenas de anos para que esse destino o alcançasse. Já não se preocupava com a situação de Midora e Joy, ele conseguia perceber, pelas assinaturas energéticas, o que estava acontecendo. O resultado era óbvio. Então Yuki e Jiro foram direto para o Rei Servo. Por outro lado, o Nitro Azul no seu restaurante Planeta Refeição também sentiu essas duas auras. Essa é a aura da Joy e a outra é a do Midora. Ele está mirando na Joy. O que fazemos agora? Vários membros da Nitro Azul trocaram olhares. O plano que tinham pela frente ainda exigia Joy. Bem, não exatamente necessário. Cada membro da Nitro Azul era um chefe excepcionalmente habilidoso, capaz de preparar até mesmo God. Mas manter Joy viva seria definitivamente a melhor opção. Vá encontrar Joy, encontre um jeito de mantê-lo por perto. Esse cara precisa participar do plano seguinte. A equipe Nitro Azul rapidamente tomou uma decisão, e um grupo deles se dirigiu imediatamente para o local onde a enorme batalha havia começado. Mas ao chegarem, descobriram que as coisas não eram tão simples quanto esperavam. Que diabos está acontecendo? Por que Midora é tão incrivelmente poderosa? Com uma força dessas, mesmo se atacássemos todos juntos, não teríamos a menor chance. Ao observarem Midora em fúria, os Nitro Azuis hesitaram. Originalmente planejavam resgatar Joy, mas vendo o alvoroço causado por Midora, concluíram que Joy era descartável, afinal. O principal problema era que o poder explosivo de Midora era absolutamente impressionante. E lá estava Shiryu bem ao lado dele. Embora os Nitro Azuis fossem incrivelmente fortes, em combate um contra um eles não conseguiam se igualar aos 8 reis. Mas os alunos de Acácia poderiam derrotar qualquer um dos 8 reis sem esforço algum. Essa era uma diferença de força absoluta. Joy só conseguiu sobreviver até a chegada deles graças às contas que cobriam sua cabeça. Então, mesmo que Midora o matasse repetidamente, enquanto aquelas contas não acabassem, Joy não permaneceria morto. Nesse momento, Joy também estava muito ansioso. Ele esperava que o Nitro Azul e até mesmo a Cássia pudessem vir ajudá-lo. Mas agora, quanto mais esperava, mais frio seu coração ficava. Havia algo definitivamente errado naquela situação. Com o poder de Nitro Azul e a Cássia, eles deviam ter detectado a presença dele há muito tempo. Se estivessem vindo, já teriam chegado. A menos que simplesmente se recusassem a aparecer. Ao pensar nisso, o coração de Joy afundou. Que se dane. Na pior das hipóteses, eu morro. Enquanto minha alma sobreviver, sempre posso voltar eventualmente. No fim, Joy desistiu completamente de lutar. Ele sabia que não morreria de verdade. Sua alma apenas retornaria ao mundo das almas. Então Joy parou de resistir e deixou Midora acabar com ele. Mas, no momento em que Joy morreu e sua alma estava prestes a entrar no mundo das almas, uma figura gigantesca materializou-se repentinamente ao seu lado. Não pense em ser revivido novamente. Era o Dom Slime. A estrutura celular de Dom Slime era incrivelmente única. Normalmente, uma vez que um espírito da comida morria, ele não podia ser morto novamente. Mas Dom Slime era diferente. Ele possuía uma habilidade extremamente rara. Suas células podiam devorar e decompor qualquer coisa. Isso incluía os espíritos alimentares. O motivo pelo qual os espíritos alimentares no mundo das almas tinham tanto medo de Dom Slime era justamente esse. A alma de Joy agora enfrentava o mesmo destino. E Shiryu havia previsto essa possibilidade. Afinal, Joy era alguém que havia escapado do mundo das almas. Faz sentido que ele retornasse para lá depois de ser morto. Mas Shiryu não ia deixar Joy escapar novamente, então enviou Dom Slime para lidar com a situação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.